Boa noite. Agora, então, nós vamos iniciar os nossos estudos via plataforma YouTube, né? Professora Pauliane, de Direito Civil da Unifines. 7º período, Civil 6, estamos estudando direitos reais, dando continuidade aos direitos reais sobre coisa alheia, certo? Dando continuidade a esse estudo, nós iremos estudar as servidões, né? Continuidade ao nosso artigo 1225 no Código Civil. Nós estudamos inciso 1, a propriedade, inciso 2, a superfície, e agora o inciso 3, as servidões. Lembrando que a gente já falou também sobre usufruto, uso e habitação, né? Tá no videozinho anterior sobre o conteúdo de revisão ministrado. Então, essa aula nós iremos falar sobre as servidões. Então, turma, vocês podem encontrar a denominação das servidões e também a denominação servidão predial. Quando eu estou falando de servidão predial, servidão significa, a origem da palavra vem de servo, de submissão, de escravidão. E predial, eu não estou falando de edifício, prédio, a gente já falou sobre isso. Quando eu falo a terminologia predial, eu estou dizendo que é sobre um imóvel. Então, recai tanto um imóvel já construído, uma casa, um prédio, ou um terreno em si. Então, quando eu falo servidão predial, eu estou falando de um imóvel e não simplesmente de edifício. Então, não vamos confundir isso, né? Popularmente, a gente tem mania de chamar prédio, edifícios de prédio, né? Mas não. Servidão, então, advém de escravidão, submissão, de servo mesmo, e predial é um imóvel, né? Então, as servidões recaem somente sobre bens imóveis. Desde já, uma coisa que vocês devem anotar, né? Então, servidão predial recai simplesmente sobre bens imóveis, ok? Então tá, então o que seria essa servidão? Então, inicialmente, para a gente falar de servidão, vocês têm que pensar desde já em 2 bens imóveis. Então, eu vou ter 2 bens imóveis para discutir. Por exemplo, eu vou ter um prédio que nós denominamos com vantagem e um prédio com alguma restrição perante esse outro prédio. Então, por exemplo, eu tenho um prédio denominado de dominante e um prédio denominado de serviente, aquele prédio que vai servir o prédio anterior. Então, eu posso falar aqui, gente, N exemplos de servidão. Mas, desde já, eu quero dizer que a servidão, ela advém da criatividade do ser humano. Então, pode ter servidões de N tipos. Então, posso ter, servidão de vista, servidão de trânsito ou de passagem. Eu posso ter servidão para retirar pedra, servidão para retirar água, N coisas que a gente vai estar falando mais à frente para que vocês possam compreender da melhor maneira. Desde já eu peço desculpa pela improvisação aqui no meu estúdio, né? Mas a gente está tentando fazer o melhor para vocês nessa época de quarentena. Sei que não está fácil, né? É difícil esse tipo de modalidade de aula. Porém, está todo mundo se empenhando e se esforçando para tentar trazer o conteúdo da melhor maneira possível para vocês. Eu não quis trazer um videozinho já pronto do YouTube. Eu quero eu mesma ministrar minhas aulas, né? Então, por isso que nós vamos fazer nesse sistema via plataforma YouTube para que vocês possam acessar, né, e ter a aula. Então, vamos lá. Servidão, então. Lembrando que o material de vocês está disponível no SEI, né, que eu já enviei há tempos atrás. Então, nós estamos na aula 4, para quem estiver acompanhando as aulas da professora Pauliane na Unifines, né, é na aula 4. Quem estiver só simplesmente assistindo, não terá o material disponível, mas o que eu conseguir colocar na lousa aqui, eu vou colocando, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu falo um conceito de servidão predial, nós temos que lembrar que servidão predial é um direito real imobiliário. O que
que significa ser imobiliário? Como eu já disse anteriormente, a servidão ela só recai sobre bens imóveis, certo? Não recai sobre bens móveis, né? É um direito real limitado, né? Lembrando que somente o direito real de propriedade é um direito real ilimitado, porque ele possui todas as faculdades do domínio, certo? Então aqui a servidão ela possui limites, porque a pessoa ela não vai ter o uso, o fruto e a disposição da coisa, ela simplesmente vai ter o direito de se servir, de ter um benefício em relação a um outro prédio, né? Então, direito real imobiliário é um direito real limitado, certo? É um direito real impessoal, porque, turma, aqui nós vamos ver que, por exemplo, o prédio dominante, não importa se ele é de propriedade do A, do B ou do C, e o prédio serviente também não importa se é do A, do B ou do C. Se esse prédio tiver essa restrição, qualquer pessoa que residir aqui vai obedecer essa restrição, certo? Por exemplo, vamos supor que é uma servidão de retirar água. Então, esse prédio tem o direito de retirar água desse outro prédio, vamos supor. Né? Se ele tem esse direito de retirar água, não importa se é o A, se é o B ou se é o C que residem aqui, ele vai ter o direito de retirar água. E não importa se é o A, se é o B ou se é o C que reside aqui, ele vai ter que dar o direito ao outro de retirar essa água, vamos supor. Entenderam? Por isso que a gente fala que ele é impessoal. Então aqui, gente, como eu falei anteriormente, eu vou ter dois prédios, eu vou estar analisando dois imóveis, e não a pessoa A, a pessoa B, o proprietário, X, Y, Z, né? Essa é uma das grandes características aqui também, tá? Ele é impresumível, ou seja, eu não presumo que exista uma servidão em um determinado bem, porque ela vai ter que estar prevista, vai ter que estar legitimamente constituída, né, em cartório, vai ser registrado via escritura pública, como a gente já falou nas aulas anteriores, né? Então, isso também há de ser levado em consideração, que não tem como eu presumir que exista uma servidão, tá? Então, é uma outra característica, tudo bem? É um direito também acessório, porque tem que existir uma propriedade, certo? Então, por isso que a gente fala que é um direito acessório, tá? É vinculado ao direito de propriedade. É indivisível. Não tem como eu ganhar nem perder uma servidão por partes, né? Ela vai vir o todo. Não tem como, por exemplo, eu retirar água de apenas, digamos assim, se for, por exemplo, um condomínio, vou ter que tirar a água do condomínio em si, não do X ou do Y, né? Então, por isso que a gente fala que ele é indivisível. É permanente, porque uma das características é que ela dure por muito tempo, assim como os demais direitos reais, né? Porque se for algo mais simples de ser constituído, você não vai constituir um direito real. Você vai realizar um simples contrato, por exemplo, né? A gente já falou também sobre isso. Aqui, os direitos reais é quando você quer justamente que se prolongue por um período maior de tempo, tudo bem? Os prédios, eles têm que ser próximos, mas eles não precisam necessariamente ser vizinhos. Eles também, por exemplo, se for uma servidão de retirar pedra, não tem necessidade de ser nem na mesma cidade. Então, a servidão ela pode existir independente, então não tem necessidade de ser prédios contíguos, de ser prédios vizinhos, apesar de ser mais comum, tá? Tudo bem? E outra coisa, os donos têm que ser diferentes, né, gente? Isso aqui também, porque é óbvio que para você constituir uma servidão, ter um prédio dominante e um prédio serviente, se for do mesmo proprietário, não há necessidade de se constituir uma servidão, porque você automaticamente vai se servir do seu bem, né?
Então eu tenho o prédio A, que é do X, o prédio B, que é do proprietário Y, né? Digamos assim. Então tem que ser esses donos diferentes, porque se os dois forem seus, né, não tem porquê, de fato, constituir uma servidão, porque você já tem a livre disposição do bem, certo? Tudo bem? Agora não dá para ter o feedback, né? Essa parte é ruim, não sei, mas nós vamos ter as aulas de tirar dúvidas e de revisão, né? Que serão presenciais, não, serão via as plataformas online. Aí vocês podem ir anotando as dúvidas para depois a gente discutir. Então, turma, eu vou dar exemplos agora de servidão, porque eu acho que vai ficar mais fácil de vocês compreender. Minha assessora aqui, ela tá falando, fala alto, eu espero que esteja ouvindo, né? Mas vou tentar falar mais alto, tudo bem? Então vamos lá, olha só. Exemplos de servidão, servidões mais comuns de acontecer, que a gente pode, que cai mais em questão de concurso também. Por exemplo, nós temos a servidão de vista. O que seria uma servidão de vista? Vamos supor que um determinado prédio tenha vista para o mar aqui, ó. Então, aqui tem o mar e esse prédio tem uma vista linda, maravilhosa aqui. Porém, se o vizinho dele constrói, vamos supor que é o terreno, prédio de uma determinada pessoa, que é o prédio de outra pessoa. Se esse prédio constrói, vamos supor, um edifício, né? Vamos supor que tamparia a vista dele para o mar. Então, o que ele pode constituir? Ele pode constituir uma servidão. Como que seria essa servidão? Ele conversaria com o proprietário desse imóvel, digamos assim, e falaria, olha, vamos constituir uma servidão no seguinte sentido, você não pode construir um edifício nesse seu imóvel por um período, por exemplo, de 10 anos. Eu te pago tanto, né? Vamos supor, eu pago um valor bem, né? Porque vai desvalorizar o imóvel, vamos supor, então ele paga um valor bom e esse proprietário desse prédio aceita. Se ele aceitar, ele passa a servir o prédio dominante, no seguinte sentido, é uma servidão de vista. Eu só posso construir aqui casas, não posso construir edifícios, por exemplo, né? Então, por exemplo, essa seria uma servidão de vista, né? Você não iria tampar a vista, de fato, da outra pessoa. Por isso que ela tem a nomenclatura servidão de vista, né? Isso pode servir para condomínios em relação a tamanho de muro, por conta de piscina. Ah, professora, mas por que não fazer um contrato? Porque se faz um contrato, simplesmente, vamos supor que o A que reside aqui nesse imóvel, certo? Então ele fez um contrato com o B. Se o A vender essa propriedade para o C tem que respeitar esse contrato do A com o B? Não, porque o contrato faz lei entre as partes, via de regra, certo? Então o C não tem que respeitar esse contrato. Agora, se eu faço uma servidão de vista, como eu falei para vocês, vai ser constituída via escritura pública, registrada no cartório de imóveis, certo? Então o C, quando ele comprar esse imóvel, ele vai saber que tem uma servidão constituída e que assim, no prazo de 10 anos, ele não poderá construir um edifício, por exemplo. Ele só pode construir casa, né? Baixinha, residência. Entenderam? Então, por isso, a vantagem, por exemplo, de uma servidão é que qualquer pessoa que comprar esse imóvel vai ter que respeitar a servidão de vista. Ok? Tudo bem com esse exemplo? Outro exemplo, então, nós temos que falar também, que é muito explorada nas questões de concurso, e OAB segunda fase já caiu 2 vezes, que eu me recordo, para vocês terem ideia, que é a servidão de trânsito. Vocês agora têm que se recordar lá do semestre passado, quando nós estudamos o famoso direito de vizinhança.
direito de vizinhança, ele é caracterizado, digamos assim, como uma servidão legal. Quando eu falo do direito de passagem. Lembra do direito de passagem? O que dispõe o Código sobre o direito de passagem? Ele fala que aquela pessoa que não tem acesso à via pública, nascente ou porto, né? Então qualquer pessoa que não tem acesso nenhum à via pública, nascente ou porto, pode constranger. O que seria constranger? Obrigar o seu vizinho a lhe dar passagem, né? Mediante uma indenização. Então, turma, nós falamos muito sobre isso no semestre passado. Então, se o A não consegue, vamos supor, acessar a via pública, ele pode obrigar o vizinho dele, o prédio B, a dar passagem para ele. Então, obrigatoriamente, o B tem que prestar isso aqui. Só que lembra que eu falava para vocês o seguinte, vamos supor que o A, ele tem acesso à via pública. Mas, para ele conseguir o acesso a essa via pública, ele tem que percorrer, vamos supor que 20 quilômetros. E se ele passasse no imóvel do B, ele, por exemplo, anda 2 quilômetros. Eu posso obrigar o meu vizinho a me dar o direito de passagem lá pelo Código Civil do Direito de Vizinhança? Não, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho acesso à via pública. Então, o A não poderia constranger o B a dar passagem. Mas, professor, ele vai ter que percorrer 20 quilômetros, sendo que ele poderia gastar 2? Vai. Legalmente, ele não tem o direito de exigir que o B lhe dê passagem. Agora, o que ele pode fazer? Uma servidão de trânsito. Ele pode conversar com o vizinho B e falar, olha, B, você aceita que eu passe por esse caminho, atravessando a sua residência, por exemplo, vou te pagar tantos R$1.000, pelo prazo, por exemplo, de 3 anos, 5 anos, 10 anos, né? Aí o B fala, não, eu aceito, tô precisando de dinheiro, não importa, você pode passar aqui. Eu vou te dar a chave do portão, vamos construir um caminho aqui, eu deixo a porteira aberta, não sei, né? Eles discutem, conversam e fazem um contrato via escritura pública e registra como uma servidão no cartório de registro de imóveis, certo? Então, turma, isso é o que nós denominamos de servidão de trânsito. Então, a OAB, ela tem explorado, em outras questões de concurso, no seguinte quesito: o direito de passagem, que é o que nós denominamos de servidão legal, que é a lei que impõe que o prédio B dê passagem ao prédio A, certo? E com a servidão de trânsito, ela fica tentando essa comparação entre as duas. Qual que é a diferença? A diferença é que no direito de passagem, o imóvel não tem acesso à via pública, nascente ou porto. Já na servidão de trânsito, é as partes que requerem e combinam e concordam e é instituída a servidão, ok? Então, essa é uma grande diferença e é muito explorada em questões de concurso. Então, dê muita atenção para isso aqui, certo? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá, continuar. Quadrinho pequenininho, tem que estar apagando toda hora. Meus desenhos são lindos, né? Meus alunos já me conhecem, estão comigo há muitos anos, né? Para quem estiver assistindo o vídeo aí e não for meu aluno ainda, eu sou ótima para desenhar, só que não. Minha letra é feia, mas o que importa é o conteúdo, né? Outra forma, então, gente, a servidão, ela pode ter N tipos de servidão. Aí, com isso, vem as formas de servidão. Eu tenho 2 formas de servidão, que é a impatindo, latim, super legal, e a non facendo. Sou ruim pra falar isso.
fazer algo, né? Então, por exemplo, servidão de trânsito. O prédio dominante tem que o quê? Passar, andar, caminhar. Servidão de retirar pedra, retirar água. Então, o prédio dominante tem que fazer alguma coisa, tem que retirar a pedra, né? Então, impatiendo. Já a inofaciendo é aquela em que o prédio serviente tem que se abster de algo. Ou seja, por exemplo, a servidão de vista. Na servidão de vista, ele não pode construir um prédio, um edifício, né? Desculpa. Ele não pode construir um edifício, por exemplo. Então, se ele não pode construir, é uma inofaciendo. O prédio serviente, vocês vão observar que ele nunca vai fazer alguma coisa. Ou ele tolera o prédio dominante fazer, ou ele se abstém de fazer algo. Ele nunca tem que ir lá e ele realizar algo, né? Então, o prédio serviente, ele nunca realiza algo, ele nunca faz alguma coisa. Ok? Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Então, Constituição. Como que se forma, como que se constitui uma servidão predial? Se constitui da seguinte maneira, via de regra. Nós vamos fazer o contrato mediante escritura pública no cartório, né? Vocês já sabem, cartório de notas, e faço o quê? Registro no cartório de imóveis. Então, muito importante para trazer publicidade ao direito real é fazer o quê? É o registro. Né? Sem o registro não tem como eu constituir como um direito real, ok? Então, uma das formas de se constituir a servidão é, via de regra, contrato. Também pode ser feita via doação ou via testamento. Certo? Tá? E aí, turma, nós vamos discutir também uma outra forma de constituição, que é através da uso capião. Tá? Então, agora a gente vai falar como que eu posso adquirir uma servidão através da famosa uso capião. Então, eu vou usucapir o meu direito real de servidão. Não estou falando de usucapir a propriedade em si. Estou falando de usucapir o direito real de servidão. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho que falar da classificação dessa servidão predial, certo? Porque aí vocês vão entender melhor a forma de usucapir, tudo bem? Então nós vamos já falar sobre essa classificação da servidão, ok? Já. Então vamos lá, classificação. Ó, as servidões, elas podem ser classificadas de duas maneiras. As servidões contínuas e as servidões descontínuas. Vou explicar elas primeiro. O que seria uma servidão contínua? São aquelas servidões que dispensam um ato humano para seu exercício. Então, a pessoa, a servidão, né, ela existe independentemente de uma conduta humana. Então, por exemplo, aqui, gente, vocês vão encontrar o famoso aqueduto. Vocês vão digitar aí no Google e vão procurar aqueduto. Vocês vão ver que um aqueduto era um meio utilizado muito antigamente, né? São construções belíssimas que era utilizado para retirar água de um local para o outro, quando não tinha ainda encanamento nem nada, né? Então, são construções mais ou menos assim, enormes, que passam arcos,
né? Os carros podem até passar embaixo, dependendo do local. E aqui em cima passa água. É um aqueduto. Né? Você pesquisa no Google, você vai conseguir ver a fotinha de vários aquedutos. Em Roma tem, no Brasil tem também. São construções belíssimas, inclusive. Aí, turma, então, esse aqueduto, ele leva a água de um local para o outro, independentemente do homem ter que fazer alguma coisa, né? Porque já foi feito, já foi construído e a água vai passando. Mesma coisa de um cano debaixo da sua casa, que pega a água do rio e traz para cá, por exemplo. Você não tem que fazer nada ou para que isso, né, aconteça. A mesma coisa de uma servidão contínua, a servidão de vista. A servidão de vista, que nós falamos agora há pouco, ela existe independentemente do ser humano ter que praticar algum ato. Por quê? Porque simplesmente o prédio serviente tem que se abster de fazer alguma coisa, certo? Então ela existe ali tranquilamente, a servidão de vista, ok? Já a servidão descontínua é aquela servidão em que o prédio dominante tem que fazer alguma coisa, então precisa de um ato humano. Por exemplo, a servidão de trânsito, ele tem que passar, certo? Então é descontínua. A servidão de retirar areia, pedra, cascalho, por exemplo, também é descontínua, porque precisa de um ato humano. Então, contínua existe independentemente. Descontínua eu tenho que praticar algum ato, ok? Tudo bem? Servidões aparente, a outra classificação, aparente e não aparente. Servidão aparente, o próprio nome já diz, é aquela servidão que é visível, que tem alguma coisa que revela a servidão. Por exemplo, o aqueduto, eu estou falando para vocês que é uma construção enorme, né? Um esgoto, um cano, você vê, é visível. Já uma servidão não aparente é aquela que eu não consigo, não tem nada que denuncie, né? Eu nunca saberia que teria uma servidão ali, por exemplo, a servidão de vista. Eu nunca vou saber se eu não pegar a escritura pública e olhar, né? Não tem nada externamente que denuncie visivelmente essa servidão. Então, a aparente é aquela que é visível, que eu posso ver, né? E a não aparente é aquela que eu não consigo, né? Então, de não construir, servidão de ventilação, servidão de vista, são não aparentes. Essas classificações, elas combinam entre si. Então, por exemplo, uma servidão ela pode ser contínua e aparente, ou contínua e não aparente. Pode ser descontínua e aparente, ou descontínua e não aparente. É explorado em questões de concurso, né? Tranquilo, bem simples, né? Depois a gente vai fazer os exercícios de revisão, não se preocupem com isso, ok? Tudo bem? Então tá, mas eu falei pra vocês que a gente tinha que estudar a classificação para que a gente possa entender o quê? A uso capião de uma servidão, né? Então é aí que eu quero chegar. Como que eu posso usucapir uma servidão?